trazendo para vocês aqui a sequência de aula falando sobre... a gente começou falando sobre função exponencial e agora a gente vai falar sobre equações exponenciais, tudo bem? Me acompanha aí para vocês entenderem como funciona. As equações exponenciais, assim como as funções exponenciais, são aquelas onde a incógnita, né, o meu x, o meu y, ou o meu w, ou o meu z, aparecem no expoente. Por isso o nome equações exponenciais. Só que cada uma delas, às vezes elas têm uma carinha diferente. Então quando você olhar para uma equação que tiver o x no expoente, essa é uma equação exponencial. Porém o jeito que elas aparecem, às vezes é um pouquinho diferente uma da outra, e a resolução demanda um pouco de conhecimento dessas maneiras como elas aparecem. Então eu trouxe aqui para vocês 5 exemplos diferentes de como essas equações exponenciais podem aparecer. Então vamos lá. O primeiro exemplo é onde eu tenho um número elevado a alguma coisa e do outro lado eu já tenho um outro número sozinho. Então, por exemplo, 3 elevado a x igual a 27. Então essa aqui é uma das mais simples para você resolver. Tá? Aqui eu tenho outro exemplo de equação exponencial, só que no expoente aqui não aparece só o x, aparece um número junto. Então esse aqui é um outro jeitinho de resolver. Na verdade, todas resolvem do mesmo jeito. Só que a gente precisa entender qual caminho a gente vai seguir quando aparece determinado problema. Essa daqui é uma função exponencial também. Só que o que tem de diferente das outras? Eu tenho uma raiz aqui. Essa raiz pode ser quadrada, cúbica, raiz quinta. Nesse nosso caso é uma raiz quadrada. Mas entendendo como funciona a raiz quadrada, a gente resolve para outras raízes que não são quadradas. Podem ser cúbicas, raízes quartas, quintas e por aí vai. Esse é um outro exemplo, onde de um lado eu tenho uma fração. Né? Então perceba que nenhum desses casos aqui apareceram fração. Então aqui apareceu uma fração em um dos lados. Eu tenho um jeitinho para resolver essa. E essa nosso quinto exemplo, eu tenho um número multiplicando aqui. Então eu tenho alguma coisa elevado, né, algo elevando o x lá, o x lá em cima no expoente. Um número desse lado aqui é comum, como a gente já viu nas outras, só que eu tenho alguma coisa multiplicando aqui do lado de fora. Então 5 exemplos diferentes para a gente entender a resolução. Se vocês entenderem esses 5 exemplos, os outros exercícios são variações desses 5 exemplos. E aí eu consigo resolver. Você tem que olhar, identificar que é uma equação exponencial, e a partir do momento que você identificou que é uma equação exponencial, você vai falar assim, bom, ela tem a carinha dessa daqui, então eu vou resolver desse jeito. Não, ela tem a cara dessa daqui. Eu tenho mais de uma coisa no expoente, então eu vou resolver desse jeito. Ah, não, ela tem a cara dessa daqui. Eu tenho uma raiz lá do outro lado. Ou então, ela tem uma fração. Então ela tem uma fração e tem mais de um expoente aqui em cima. Porque daí, a partir do momento que você aprendeu a resolver essa, o fato de eu ter mais expoentes aqui em cima não tem problema, eu sei resolver também. Não, ela tem um número multiplicando a base que está elevando o x. Então eu vou resolver desse jeito. Então vamos lá. Vamos pegar o exemplo aqui, o número 1, que é o mais fácil. Pessoal, equações exponenciais. Toda vez que você pegar uma equação exponencial, o objetivo é você igualar as bases. Que são bases? São os números que estão embaixo. Então lembra que quando eu tenho uma potência, os números que estão embaixo a gente chama de base e os números que estão em cima a gente chama de expoente. Por exemplo, aqui a base é 27. E o expoente? Não tem expoente, professor. Tem sim. O expoente nesse caso é 1. Ele não aparece, mas ele está ali. Então, base 3, expoente x. Base 27, expoente 1. Base 2, expoente 4 menos x. Base 1, expoente 1. Isso aqui, pessoal, a gente vai relembrar como eu escrevo raiz na forma de expoente. A gente vai chegar lá. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo, sem ficar enrolando muito. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar para as bases e igualar elas. O que é igualar elas? Eu tenho que deixar as bases escritas com números iguais. E aí você vai fazer o seguinte, pessoal. Você olha para as duas bases e fala, qual é a menor base? É a partir da menor base, a menor base é que você vai deixar. A maior base você vai mudar. Bom, aqui a base é 3, aqui a base é 27. Será que eu consigo escrever o 27 como sendo 3 elevado a alguma coisa? Dá para escrever. Por exemplo, 3 elevado a 2 dá 9. Não é. 3 elevado a 1 daria 3. 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Opa, então eu posso trocar, professor, o 27 por 3 elevado a 3? Posso. Então vou reescrever isso aqui. O lado de cá continua 3 elevado a x. Isso aqui, o 27, eu troco por 3 elevado a 3. Por quê, professor? Porque 3 elevado a 3 é 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Eu não mudei nada até agora, só escrevi de um outro jeito. E aí que vem um segredo, o que é legal. Depois que você deixou as bases iguais, depois que essas bases estão iguais, aí você tem uma propriedade bem bacana na álgebra,
que você pode cancelar as bases e trabalhar só com os expoentes. Bom, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 3. Posso cancelar a base e aí eu trabalho só com os expoentes. Quais são os expoentes? O que está deste lado igual ao que está desse lado, ou seja, aqui só fica o expoente, x. Aqui só fica o expoente, 3. Opa, então quer dizer que x vai ser igual a 3? Isso mesmo, chegou na resposta, x igual a 3. E realmente é, se você trocar aqui o x por 3, vai ficar 3 elevado a 3 que dá 27. Opa, 27 é igual a 27? É, porque resolver uma equação nada mais é do que eu tornar verdadeira a igualdade. Que número que eu coloco lá em x para que essa igualdade seja verdadeira? O que é uma igualdade verdadeira? O que está desse lado tem que ser igual ao que está desse lado. É isso que é resolver uma equação. Vamos para o segundo exemplo aqui. Bom, você vem para esse exemplo e fala, bom professor, aqui é complicado, como que eu vou transformar esse 1 em um 2? O 1 é o mais fácil que tem, pessoal. Toda vez que você vê o número 1, o número 1 eu consigo transformar em qualquer base, tá? Porque vocês sabem que todo número elevado a zero, ó, todo número elevado a zero é igual a 1. Então é só escrever o seguinte, ó, eu vou fazer assim, desse lado eu copio, toda vez que aparecer 1, tá pessoal? Você vai colocar o número que está lá na base elevado a zero. Porque realmente é 2 elevado a zero não dá 1? Tá. Ah, e se aqui fosse um 3, era só escrever 3 elevado a zero. Então toda vez que aparecer o 1, você coloca a base que tem do outro lado elevado a zero. Então, ó, 2 elevado a zero, 1. Ficou bases iguais? Temos bases iguais. Base aqui é 2 e a base aqui é 2. Perceba, pessoal, que eu não tenho mais nada aqui embaixo multiplicando a base, tá? Eu só tenho uma base e aqui eu só tenho uma base. Por isso que eu posso cancelar agora. Se eu tivesse, por exemplo, um 5 multiplicando esses dois aqui fora, eu não poderia cancelar ainda. Eu estou cancelando porque a única coisa que aparece embaixo aqui é o 2, a única coisa que aparece aqui embaixo é também o 2. Aí eu posso cancelar e trabalhar só com os expoentes. Desse lado eu tenho 4 menos x, que vai ser igual ao que está do outro lado, que é 0. Opa, então 4 menos x é igual a 0. O que eu faço agora, professor? Pega esse x que está negativo, passa para cá. O 4 fica aqui e o x vem para cá. Positivo. Opa, 4 é igual a x, significa que x é igual a 4. Cheguei na minha resposta. Se eu trocar então, professor, o x aqui em cima por 4, vai ser verdadeira essa igualdade aqui? Vai. Trocando o x por 4, você vai ficar com 4 menos 4. 4 menos 4 não dá 0? 2 elevado a 0 não dá 1? E esse 1 não é igual a 1? É, pronto, resolver a equação. Tudo bem? Vamos lá para o nosso terceiro exemplo. O terceiro exemplo, pessoal, a gente precisa relembrar uma coisa que tem a ver com as propriedades de raízes, tá? Toda vez que você tiver uma raiz, você pode escrever ela, eu vou fazer um rascunho aqui e depois eu vou apagar, tá? Então, é o seguinte, raiz quadrada de A, eu tenho que entender o seguinte, isso aqui é um exemplo e eu vou apagar, tá? Isso aqui é para a gente relembrar para poder fazer lá. Quando não tem nada aqui, vocês lembram que é 2, certo? Que é uma raiz quadrada. Quando não tem expoente, a gente tem que lembrar que é 1. Porque toda vez que eu não tenho expoente é 1. Então, raiz quadrada de A, eu posso escrever, é a mesma coisa. Se vocês pegarem a calculadora, vocês vão ver que é. Trocando esse A por um número, é lógico. Então, raiz quadrada de A, eu posso escrever como A elevado a 1 sobre 2. Como é que eu faço isso, professor? Bom, esse número que está aqui embaixo, está aqui em cima no índice, ele vem para baixo. E esse número que está aqui, ele vem para cima. É assim que funciona. Então, raiz quadrada de A é igual a 1 sobre 2. E raiz quadrada de 5, então? Raiz quadrada de 5 vai ser igual a 5 elevado a 1 sobre 2. Certo? Professor, e se não fosse raiz quadrada, fosse raiz cúbica? Raiz cúbica de A. Mesma coisa. Vai ser A elevado a 1/3. Por quê? Esse número que tem aqui é 1. Né? Esse 1 vem aqui em cima. Esse 1 vem aqui em cima. E esse 3 vem aqui embaixo. E se fosse raiz quarta de A, ficaria A elevado a 1/4. E raiz quinta de A elevado a 1/5. Então, é sempre assim que vai funcionar, pessoal. Vocês precisam lembrar essa propriedade dos radicais, tá? É essa propriedade que eu vou usar aqui. Então, o raiz quadrada de 5, eu posso estar escrevendo como 5 elevado a 1 sobre 2. Certo? Beleza. E o 125? Bom, 125 você tem que pensar. 125 elevado, 25, tem como eu escrever 5 elevado a alguma coisa que me dá 125? Pessoal, caso o aluno tenha essa dificuldade de encontrar a base e o número que está sendo elevado, tem também um outro modo da gente fazer isso, né? Fazer os cálculos, não mentalmente. É só você decompor, fazer o MMC. Se eu pegar o 125 e decompor em fatores primos, não dá por 2 porque é par. Não dá por 3 porque dá 7 dá 8, só vai dar por 5.
125 por 5 dá 25. 25 só dá por 5, que dá 5, e 5 dá por 5, que dá 1. Terminou. Quando eu olho desse lado, eu vejo que eu tenho 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui é a mesma coisa que 5 à terceira. Tá? Então, toda vez que você pegar uma base que você não souber, vamos imaginar que você não soubesse que 27 é 3 à terceira. O que você faria? Faria 27 e decompõe. 27 não é par, então não dá por 2, mas dá por 3. 27 por 3 dá 9. 9 dá por 3, que vai dar 3. E 3 só dá por 3, que dá 1. Opa, 23 vezes 3 vezes 3, eu posso escrever como 3 à terceira. Por isso que a gente fez aquilo. No caso do 125, se você fizer isso, 125 seria a mesma coisa que 5 elevado à terceira. Se você não precisar fazer isso, você vai ganhar tempo, tá? Mas se tiver dificuldade, faça isso aqui. Então eu vou escrever o 125 como 5 elevado à terceira. Agora perceba aqui o importante, pessoal. Perceba aqui, ó. O 125 é 5 à terceira. Deixa eu apagar isso aqui para facilitar. Olha aqui para não se perder, ó. O que eu fiz aqui? Eu troquei o 125 por 5 à terceira, porque isso aqui é 125. Só que está faltando o quê? Está faltando colocar o x no expoente, não tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar o x no expoente. Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Raiz quadrada de 5, como eu falei para vocês agora há pouco, a gente viu que posso escrever como 5 elevado a 1 sobre 2. O 125 como 5 à terceira, e esse x que já estava aqui continua ali. Bom, continuando e aplicando aí as propriedades com potência, que a gente já lembra de algumas, é o seguinte. Toda vez que eu tenho um expoente de expoente, eu posso multiplicar, tá, pessoal? Então, 5 elevado à terceira e isso elevado a x, eu posso multiplicar isso aqui, tá? Posso fazer uma multiplicação. Isso aqui vai dar 3 vezes x. Então, 3 vezes x é 3x. Então, eu posso escrever isso como 5 elevado a 3x. De novo, professor, dá outros exemplos de expoente que eu não entendi. Vamos dar um exemplo. Se você tiver, por exemplo, 2 elevado a 4 e isso estiver sendo elevado a 5, por exemplo, você pode multiplicar isso aqui e escrever como 2 elevado a 20. Tá? Então, expoente elevado a um outro expoente, a gente multiplica. Tá? Então, 2 a quarta elevado a 5 é 2 elevado a 20. Foi o que a gente aplicou aqui. 2 a terceira elevado a x, multipliquei o 3 por x, ficou 3x. Beleza. Agora sim, professor, eu tenho as bases iguais. Eu posso cancelar? Pode. As bases são iguais. Ó. Aqui eu só tenho uma base que é 5, só uma base aqui que é 5. Cancelo e trabalho só com as partes dos expoentes. Então, meio é igual a 3x. Vamos pegar um pedacinho aqui dessa outra parte para resolver. Bom, meio é igual a 3x. Esse 3 está multiplicando, tem que passar dividindo. Então vai ficar meio dividido por 3 é igual a x. Lembra que esse meio aqui é o número que ficou do outro lado, o 3 que estava multiplicando passou dividindo. Agora eu preciso lembrar, esse 3, pessoal, muita coisa para lembrar aqui. Então a dificuldade às vezes é que vocês esquecem algumas propriedades lá da matemática. Por isso que às vezes o conteúdo dele é muito difícil. É difícil porque coisas que estão para trás a gente está esquecendo. Esse 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Eu tenho que pensar nisso. E aqui eu tenho uma divisão de fração. Divisão de fração é copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes, aqui é 3 sobre 1, vira 1 sobre 3. E isso é igual a x. Tudo bem? Multiplicação de fração é copiei a primeira, que é 1 sobre 2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda era 3 sobre 1, virou 1 sobre 3. E multiplicação de fração é o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 1 vai dar 1, e 2 vezes 3 vai dar 6. Opa, 1 sexto. Então x é igual a 1 sexto? Isso. X é igual a 1 sexto. Significa então que se eu trocar aqui por 1 sexto, isso aqui vai se tornar verdadeiro? Ou seja, o que está desse lado vai ser igual ao que está desse? Exatamente isso. Tudo bem? Vamos lá para o nosso terceiro exemplo. Deixa eu fazer uma separação aqui para a gente não confundir o cálculo. Tá? Bom, terceiro exemplo, pessoal. Mesma coisa. Eu estou olhando aqui e aí eu percebo o seguinte. Bom, quando vocês pegarem uma fração, é interessante vocês decomporem e deixar a menor base possível. Tá? Nesses casos aqui, como a base já era 3, aqui a base já era 2, não tem como não tem um primo menor. Aqui o 3 não tem como decompor ele mais, o 2 também não. Nesse caso eu tenho 16. 16, se você usar lá o MMC que eu falei para vocês agora há pouco, e decompor ele, você pode escrever isso aqui como sendo... Dá até para a gente fazer por 2 mesmo. Como sendo por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, 4 por 2 dá 2, e 2 por 2 vai dar 1. Isso aqui seria 2, 4, 8, 16. Seria a mesma coisa que 2 elevado a quarta. Tá? Então eu posso escrever isso aqui, ó, como 2 elevado a quarta.
Tá? 2 elevado à quarta elevado a x. Isso aqui é 16. Tá? Então isso aqui é 16 elevado a x. Do lado de cá, pessoal, eu tenho que lembrar de uma outra propriedade da fração. Tá? Então, lembra que quando eu tenho um expoente negativo, eu posso inverter minha fração e tornar esse expoente positivo? É isso que eu vou fazer aqui. Essa fração ela não é conveniente para a gente ter 1/4. Seria interessante eu ter 4 sobre 1. 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4. Então, 1/4 eu posso escrever como 4 elevado a menos 1. Por quê? 4 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1/4. Então, eu joguei esse 4 para cima para ficar conveniente para a gente. Tá? E além disso, eu vou escrever aqui. Então, isso aqui vai ser x ao quadrado menos x. Legal. Além disso, eu posso transformar esse 4 num 2. Tá? Então, se eu escrever isso aqui, vai ficar 2 elevado a... Vou até multiplicar esse lado, tá, pessoal? Aqui eu já posso multiplicar, que vai dar 2 elevado a 4x, porque eu multipliquei esse expoente, 2 elevado a 4x. Do lado de cá, eu posso pegar esse 4 e escrever, poderia deixar como 4 lá também, mas a gente vai usar a base 2, que daí a gente vai entender melhor mais para frente. Esse 4 eu posso escrever como 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4, tá? Menos, eu vou até fazer separado, pessoal, senão eu vou deixar muito cálculo aqui, vocês vão se confundir. Ó, vamos fazer um cálculo aqui separado, só para a gente entender e eu poder colocar direto. 4 elevado a menos 1, eu estou calculando só esse 4 a menos 1. Eu posso escrever como 2 elevado a 2, que dá 4. Tudo bem? 4 elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a 2, que seria 4 elevado a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2, porque eu multipliquei aqui. Então, vou trocar o 4 elevado a menos 1 por 2 elevado a menos 2. Então, ó, 2 elevado a menos 2, está aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui, x ao quadrado menos x. Tudo bem, pessoal? Troquei o 4 a menos 1 por 2 elevado a menos 2. Como que eu fiz isso? Aqui, ó. Tá lá. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Como tem menos 1 lá em cima, continuei com menos 1. Aí eu multiplico aqui e vai ficar 2 elevado a menos 2. Certo? Agora, nessa parte, é aquilo que a gente já viu. Expoente multiplicando todo mundo que está lá fora de novo. O 4, o 2 elevado a 4x continua. Desse lado aqui, eu tenho o menos 2 multiplicando todo mundo que está no expoente. Então, é menos 2 vezes o x ao quadrado menos o x. Esse número está multiplicando todo mundo que está aqui no expoente. E aí eu vou pensar o seguinte, vou escrever aqui 2 menos 2 vezes x ao quadrado dá menos 2x quadrado. Menos 2 vezes x dá mais 2x. Tá longa essa daqui, então presta bastante atenção. Ó, este menos 2 está multiplicando o x ao quadrado, este menos 2 está multiplicando o menos x. Menos 2 vezes x quadrado, menos 2x quadrado. Menos 2 vezes menos x, mais 2x. Tudo bem? Não vai se confundir nessa parte aí. Dá uma pausa se você deu uma travada aí. De novo, a única base aqui é 2, a única base aqui é 2, são bases iguais, posso cancelar. Cancelei as bases, vou trabalhar só com os expoentes. Eu vou apagar essa daqui porque eu vou copiar ela depois embaixo. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Vou colocar essa aí, o espaço nosso ali, para continuar aqui. Aí era 5, era 7, né? 7 vezes 5 elevado a x. Qual que era essa 7 aqui? 5 elevado a x menos 2. Igual a 35, tá? Essa aqui. Tá, vamos deslocar ela mais aqui para que eu possa continuar com essa outra aqui. Continuando essa aqui então, ó, cancelei as bases, que vai me sobrar 4x igual menos 2x ao quadrado. Vou secar essa luz que está molhada. Não, a gente não vai conseguir escrever. Está muito molhado. Tem um outro para você, tá aí? Vamos lá. Pessoal, seguinte. 4x não vai sair. Espera aí, pessoal. A gravação ao vivo é assim mesmo. A gente vai perder uns 2 minutos aí só para isso. Pronto, acho que agora vai. Conservando as bases, os expoentes. Tá, então. 4x de um lado, do outro lado eu tenho menos 2x quadrado mais 2x.
Agora a gente vai resolver isso aqui. Pessoal, lá de cá, esse 4x eu vou passar por isso aqui, uma equação de segundo grau. Perceba que uma equação exponencial me mandou para uma equação de segundo grau. Acontece isso, tá? Às vezes a equação exponencial, na hora que você está resolvendo ela cai numa equação de segundo grau. Aí você precisa resolver a equação de segundo grau. Joga tudo que é letra para um lado e deixa o zero desse lado aqui. Então, letra de um lado, número do outro, mas daí vai ficar assim, ó, zero desse lado, menos 2x², mais 2x, esse 4 que era positivo vem negativo, menos 4x. E aí, vai ficar assim, ó, menos 2x², menos 2x com menos 4x vai me dar menos 2x, tá? Menos 2x, menos 4x, que vai sair daqui? Menos 2x, tá lá. Continuando a resolução, vamos ver se vai dar espaço aqui. Pessoal, isso aqui você pode aplicar Bhaskara. A partir daqui eu vou só escrever ela de novo ao contrário. Espero que dê o espaço aí na lousa e apareça para vocês. Está aparecendo aí? Então, pessoal, isso aqui é Bhaskara, tá? Você pode aplicar Bhaskara, pode fatorar também, não tem problema. Eu vou fatorar, mas quem quiser aplicar Bhaskara, vai ser a mesma coisa. Eu preciso resolver essa equação. A partir do momento que eu descobri o x nessa equação aqui, eu estou descobrindo o x que está me faltando lá. Se eu for fatorar aqui, eu vou colocar o x em evidência. Vai ficar x em evidência. Aqui dentro vai ficar menos 2x, porque x vezes menos 2x vai dar menos 2x². E aqui vai ficar menos 2, porque x vezes menos 2 vai dar menos 2x. Fatorei. Eu posso ter ou esse x igual a zero, e aí já é uma resposta. Porque se esse x for zero, independente do que der aqui, quando eu multiplicar vai dar zero. Então, x igual a zero é uma resposta já. Como é uma equação de segundo grau, provavelmente, né, pode acontecer de me dar duas respostas, e é o que vai acontecer aqui. Agora eu vou considerar esse pedacinho aqui. Se eu considerar esse pedacinho aqui como menos 2x menos 2 igual a zero, eu vou passar o menos 2 para lá como 2 positivo, depois eu passo vai ficar 2 dividido por menos 2, opa, x é igual a menos 1. Então, essas são as duas soluções. Calma nessa equação aqui, tá? Uma equação exponencial que na hora de resolver caiu uma equação do segundo grau. E aí, aqui é um problema à parte. Eu preciso aprender a resolver essa equação do segundo grau. Posso aplicar Bhaskara, posso fatorar, igual eu fatorei aqui, e aí eu considero um lado igual a zero e depois o outro lado igual a zero, né? O lado dos produtos. Aí me deu aqui como solução 0 e menos 1. Professor, quer dizer então que tem duas soluções dessa equação exponencial? Tem. Se você trocar o x por 0, ela é verdadeira. Se você trocar o x por menos 1, ela é verdadeira. Então eu não posso fazer, como eu já avisei isso vocês em sala, fazer a troca, as duas trocas ao mesmo tempo. Eu não posso, por exemplo, trocar por 0 um lado e trocar por menos 1 no outro. Não. Ou eu escolho 0, ou eu escolho menos 1. E aí a solução é a verdadeira. Certo? Vamos para o último exemplo. E esse último exemplo ele é fácil, tá? Seguinte, quando eu tenho um número multiplicando, pessoal, que não tem expoente, e do outro lado também eu tenho um número multiplicando que não tem expoente, eu posso usar a estratégia básica lá que a gente resolve desde quando a gente resolvia a equação do primeiro grau. Então eu mantenho aqui o x² menos 2, e esse 7 que está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então 7 passa dividindo 35. Isso aqui continuou, o 7 que estava multiplicando veio dividindo, e aí eu tenho o quê? 5 elevado a x menos 2, e 35 dividido por 7 dá 5. Né? 35 dividido por 7 dá 5. Opa, professor, então essas bases aqui são iguais, eu posso cancelar? Pode. Só que antes de cancelar essas bases, eu vou te fazer uma pergunta. Aqui tem um expoente. Que expoente é esse? 1. Porque só pode ser 1, né? Para me dar 5 aqui tem que ser 1. Então eu venho aqui, embora ele não estava aparecendo. Agora eu tenho que vir aqui e colocar ele. Por quê? Se você cancelar aqui e considerar isso como 0, aí é um pepino, aí dá errado. Então 5 elevado a 1 é 5. Cancelo aqui as bases e aí eu fico com o expoente 1. X menos 2 é igual a 1. Esse 2 que estava negativo vem positivo. E aí eu tenho que x vai ser igual a 3. Cheguei na solução, respondi as 3. Se eu trocar aqui então por 3, dá certo, professor? Dá certo. Então dá certo, quer ver? Ó, 3 menos 2 dá 1. Tá? 5 elevado a 1 dá 5. E 5 vezes 7, 35. Opa, aqui também é 35. Então está certo. Dá uma olhada, revisa exercício por exercício. Os exercícios que eu vou passar, eles vão aparecer do jeito de dessas 5 maneiras. Tá? Então, se você entendeu cada um desses, eu não preciso fazer, pessoal, 50 exercícios. Eu preciso fazer somente 5. Se eu entendi esses 5 exercícios, eu resolvo os outros.
tá bom? Um abraço, até mais.